O Vasco ontem venceu o São Paulo por 3-1 e fez uma grande atuação. Quem diria que com o Fernando Diniz tendo tempo para treinar o time, por mais que seja somente uma semana ali de treinos consecutivos, quem diria que o Vasco estaria mais arrumado, mais pronto, melhor taticamente, com jogadores mais descansados e conseguindo executar o plano de jogo que foi traçado pelo técnico para essa partida contra o São Paulo. Mas como é que foi que fez o Fernando Diniz para o Vasco não só vencer o São Paulo, jogar bem, mas ser muito superior e até poderia ter obtido um placar maior do que esses 3-1. Vem comigo agora que eu vou te mostrar quais foram as principais mudanças do Fernando Diniz nesse time do Vasco. E a principal mudança ontem que teve o time do Vasco foi na sua marcação. O Vasco marcando de uma forma diferente. O Vasco ontem conseguiu marcar bem em bloco alto, bloco médio e bloco baixo. E como é que o Vasco fazia essa marcação? Como a maioria dos times no futebol moderno faz atualmente. O Vasco estava marcando em um 4-2-4 na maioria do tempo. Quando você marca em 4-2-4, você tem os seus pontas marcando numa linha mais à frente, junto dos seus dois atacantes, que no caso do Vasco eram Felipe Coutinho e o Verratti. Você tira as opções de passe pelos corredores do campo. Olha só o que vai fazer essa marcação do Vasco em cima do São Paulo. Olha só, compactação da marcação, Nuno Moreira consegue antecipar aqui um passe e já bloqueia essa jogada. A pegada ontem do time do Vasco foi diferente. O time do Vasco ontem estava conseguindo encurralar o São Paulo e tirar as opções de passe. Em vários momentos você viu o São Paulo tentando sair com essa bola longa, que era uma armadilha criada pelo Vasco. E aí você teve um trabalho também do Fernando Diniz para você ter os zagueiros do Vasco conseguindo vencer esses duelos contra o atacante do São Paulo, que não é um atacante alto, que era o André Silva. Então você tinha o João Vitor, você tinha o Lucas Freitas vencendo esses duelos, recuperando essa primeira bola para o Vasco, para o Hugo Moura e o Tietchan entrarem em briga por essa segunda bola. Então esse 4-2-4 do Vasco funcionou muito bem. Mas quando o Vasco estava com um bloco de marcação mais baixo, se tornava um 4-4-2. E aqui você vê a compactação defensiva do time do Vasco. O time do Vasco ontem foi muito compacto na hora de pressionar na frente, na hora também de marcar em um bloco mais médio e na hora também de marcar em um bloco um pouco mais baixo. Você vê que a compactação do Vasco, a linha de 4 muito bem definida atrás, a linha dos 4 meio-campistas aqui também bem definida, com o Tietchan e o Hugo Moura tirando os espaços. E você tem o Felipe Coutinho e o Verratti formando a última linha do Vasco com 2 jogadores. Quando você tem os seus blocos de marcação muito próximos, dificulta a infiltração nesse entre linhas. Você sempre vai ter jogadores conseguindo bloquear essas linhas de passe, como fez aqui o Nuno Moreira. Outro diferencial ontem no time do Vasco foi o apreço pela posse de bola. O Vasco recupera essa bola, por mais que o Hugo Moura esteja pressionado, ele vai conseguir um bom passe aqui, que vai clarear já a jogada para o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que ontem fez uma partida excelente. Ainda falando sobre a marcação do Vasco, a gente precisa exaltar também como o time do Vasco ontem correu. Isso aqui já era no segundo tempo, reta final do jogo. O time do Vasco se recompondo. Olha aqui o pique que vai dar o Nuno Moreira para dar esse bote por trás do jogador do São Paulo e recuperar essa posse de bola para o time do Vasco. Então era um time muito dedicado a recuperar rapidamente essa posse de bola. E quando o Vasco não conseguia recuperar essa bola, o Vasco parava o jogo com faltas táticas. Faltas no qual você vai trocar um ataque perigoso do adversário por fazer uma falta no meio de campo e aí talvez você vai ganhar um cartão amarelo ou talvez não, dependendo de como vai ser essa falta tática. Outra mudança que a gente teve ontem no time do Vasco foi o Lucas Piton jogando muito por dentro, entregando esse corredor lateral para o Nuno Moreira pisar mais na linha e na maioria das vezes o Lucas Piton era esse lateral para construir por dentro, mudando um pouco a característica do time do Vasco. Por muito tempo o Lucas Piton foi realmente um lateral que ficava grudado nessa linha lateral. É claro que ainda vão ter momentos do jogo que vai ter essas inversões, mas o Lucas Piton em muitos momentos construindo o jogo do Vasco por dentro. E aí tinha sempre essa trinca, né, de aproximação do Felipe Coutinho, do Nuno e também do Lucas Piton, que em muitos momentos contava com o Ryan para tentar gerar a superioridade numérica que o Diniz gosta muito de você ter os 2 pontas do mesmo lado do campo. Como foi nesse lance aqui, os 2 pontas do mesmo lado. E aí você tem o Ryan, você tem o Nuno, você tem o Coutinho, você vai ter o Lucas Piton de novo aqui atacando por dentro, todos esses jogadores se aglutinando e gerando linhas de passes curtas. Mas também foi um time do Vasco ontem que não fez somente isso, eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. O Vasco ontem foi mais camaleão, mudou um pouquinho essas características. Não foi um time que o tempo todo colocava os 2 pontas do mesmo lado. Em muitos momentos o Vasco dava a entender que faria isso, mas deixava o Ryan livre do outro lado em situação de mano a mano contra o lateral do São Paulo.
Novamente aqui, ó, os pontas do Vasco jogando do mesmo lado. Aí você tem o Ryan caindo aqui pela ponta esquerda, você tem o Hugo Moura, você tem o Nuno e você tem o Felipe Coutinho sempre gerando essas linhas de passe. E geralmente quando o Vasco coloca os pontas do mesmo lado, você tem o Paulo Henrique entrando em situação de mano a mano do outro lado, para tentar encontrar uma virada de bola para o Paulo Henrique levar vantagem no 1 contra 1, tendo em vista que o Paulo Henrique é um bom driblador e tem muita força física e muita velocidade. Então essa é uma das táticas que faz o Fernando Diniz no time do Vasco. Mais uma vez aqui um exemplo do Lucas Piton jogando por dentro. Ó. Lucas Piton recebendo essa bola por dentro, jogando nesse corredor mais central em vários momentos do jogo, até com liberdade para cair aqui realmente mais centralizado para tentar ajudar na criação das jogadas. Então os laterais por dentro era algo que o Fernando Diniz fez um pouco também no Fluminense em algum determinado momento, no trabalho dele que deu certo, né, que foi um case de sucesso, e no Vasco ele vem tentando utilizar. Ele não só utilizou também o Piton por dentro, o Paulo Henrique também foi muito importante nesse papel de lateral por dentro no primeiro gol do Vasco, que eu vou mostrar agora para vocês. Construção do primeiro gol do Vasco contra o São Paulo. Primeiro aqui o Vasco com essa linha de 3 atrás e o Hugo Moura sendo esse volante que vai para o meio dos zagueiros. E o Hugo Moura teve uma importância muito grande nesse gol que às vezes a gente não destaca tanto. Reparem aonde está o Ryan no início dessa jogada, trocando de posição com o Paulo Henrique para confundir a marcação do São Paulo, contando que esse ponto aqui do São Paulo, contando que o ponta do São Paulo não acompanharia o Ryan. Então o Vasco vai começar o jogo, trabalhar essa bola do Tietê, a bola vai no Hugo Moura. A importância do Hugo Moura de encontrar esse passe mais vertical nessa janela aqui do São Paulo, entre o André Silva e entre o Alisson, se eu não me engano. O Hugo Moura dá esse passe forte, firme, rasteiro, quebrando linha de marcação, passe progressivo que você precisa ter volante com essa capacidade, como foi o Hugo Moura nesse lance. E aí o Paulo Henrique vai jogar de primeira, né? O Paulo Henrique vai conseguir vencer esse duelo tocando de calcanhar, saindo da marcação do jogador do São Paulo. Vai pegar o Ryan em uma situação que o Ryan já vai estar aqui com esse espaço todo. Reparem, o ponto do São Paulo não acompanha, olha o espaço que tem o Ryan. E o Verratti também foi muito importante nesse gol. O lateral do São Paulo saiu para acompanhar o Paulo Henrique, ficou pelo meio do caminho, o Ryan vai arrastar, característica do Ryan, muita força física, né? Muita velocidade. E aqui, olha o que faz o Verratti. O Verratti tira o Arboleda dessa meia-lua, dessa entrada da área para gerar esse espaço para o Ryan. Ele faz essa movimentação, o Arboleda vai acompanhar ele, porque senão também ele poderia receber o passe. Então, muito importante essa movimentação do Verratti. Olha o espaço que criou para o Ryan, que vai fazer a finalização certeira. E o Ryan mudando a sua característica de finalização. Não finalizando forte no meio do gol, mas batendo colocado, tirando do goleiro, dificultando o goleiro de fazer a defesa. Jogador que chuta colocado e já tá nessa zona 14 do campo, que é essa zona onde sai a maioria dos gols, que é entre a meia-lua, entre a entrada da área, é difícil do goleiro fazer a defesa. Muito bem construído o primeiro gol do Vasco. Gol de time bem treinado. Jogadores sabendo o que fazer. Paulo Henrique por dentro. O Ryan um pouquinho mais atrás para depois atacar esse espaço no vazio. E tudo muito bem coordenado nesse time do Vasco. Agora a gente vai ver o lance do segundo gol do Vasco, que foi aos 38 minutos do primeiro tempo. Cara, mais uma vez, Lucas Piton jogando por dentro. Lateral construindo por dentro no time do Vasco. E como foi importante para esse gol. E repare, nesse lance aqui você até tem essa trinca aqui de jogadores do Vasco, com o Coutinho, com o Nuno e com o Lucas Piton jogando mais por dentro, mas olha só o encaixe já como é que tá. O Arboleda foi caçar desse lado aqui e deixou o Alan Franco sozinho com o Verratti, e o Ryan tá sozinho contra o lateral do São Paulo, se eu não me engano é o Enzo Dias. Olha só a inteligência aqui do time do Vasco. O Ryan não foi se aglutinar lá do outro lado como o São Paulo imaginava. São Paulo moveu muitos jogadores para aquele lado do campo e deixou o Ryan completamente livre. Então por isso que eu falei, o Diniz foi um pouco mais camaleão, e em muitos momentos da partida o Ryan não estava indo lá criar essa superioridade numérica. O Ryan estava ficando realmente mais nessa ponta direita. O Ryan estava realmente ficando mais nessa ponta direita. A liberdade que tem o Piton para fazer esse passe, situação ali de 1 contra 1, até chega o ponta do São Paulo para ajudar na recomposição, mas aqui é mais uma marca do trabalho do técnico Fernando Diniz. Ryan, parte para cima. Ryan, tenta a jogada mais incisiva, não toca para trás, não temporiza essa jogada. Você está em uma situação muito boa aqui. O Ryan vai cortar o primeiro, não deu espaço para o bate, mas ele vai encontrar um ótimo passe aqui para o Verratti. E nesse momento aqui você tem muitos jogadores do Vasco no campo de ataque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Vasco no campo de ataque. Então, quando você coloca muitos jogadores no campo de ataque, quando seu time está muito bem compacto, olha onde estão os dois laterais do Vasco, aqui na região mais central, olha onde aqui já está aparecendo também o Hugo Moura para o jogo, olha onde já estão os jogadores do Vasco.
E aqui, para mim, a principal mudança do Vasco com o Fernando Diniz para esse jogo. Olha o perfilamento corporal do Paulo Henrique. Os mínimos detalhes são que conta. Perfilamento corporal do Paulo Henrique é para já marcar pressão. Perdeu essa bola, já vai pressionar. Ao invés dele tentar proteger o espaço nas costas, todo o time do Vasco vai tentar pressionar. O Ryan faz a mesma coisa. O Verratti caiu ali, em vez dele pedir pênalti, ficar reclamando com o juiz, pressiona para recuperar essa posse de bola. Coloca o jogador do São Paulo em apuros. Aí o Ryan consegue recuperar essa posse de bola. Novamente, jogadores do Vasco correndo pra frente pra marcar. Olha só, o Gumora, onde é que tá marcando aqui pra frente. Você tem o Verratti pressionando, você tem o Paulo Henrique pressionando. Então você tira as opções de passe aqui do lateral do São Paulo, Enzo Dias. E o Ryan vai muito bem, só na bola, recupera ela, faz a finalização. O Rafael faz uma grande defesa, mas aí você já tem de novo muitos jogadores do Vasco dentro da área. Tem o Ryan, tem o Verratti, tem o Felipe Coutinho, tem o Hugo Moura, que é o primeiro volante em tese dentro da área, e ainda você tem o Nuno Moreira, que não tá aparecendo aqui, que tá vindo correndo para pisar na área, para aproveitar e marcar o gol pro time do Vasco. Então é um Vasco diferente, é um Vasco, primeiro, você muda o mental do jogador, faz ele parar de pensar que ele é o coitadinho, que ele é o time fraco, que vai ficar jogando lá atrás, e você coloca ele, cara, eu sou o Vasco, eu vou jogar na frente, vou jogar lá em cima, eu vou marcar a pressão do adversário também. Então essa é uma característica do Fernando Diniz que ele tá fazendo o time do Vasco ter. Mais uma vez eu quero que vocês reparem como é que o Vasco vai marcar o São Paulo nesse 4-2-4. Como o Vasco corre pra frente, tira as opções de passe do São Paulo. Quais são as opções aqui do Arboleda? Não tem. Então ele vai ter que tentar fazer um passe muito difícil que ele vai errar com a sua perna não dominante. Os gatilhos de pressão do Vasco eram: São Paulo faz um passe pra trás, como foi nesse lance aqui pro Arboleda, rapidamente o time já compacta a marcação-pressão lá na frente. O jogador do São Paulo dominou a bola, fugiu um pouquinho, você já vai compactar para você marcar a pressão. E aí você vai tirando os espaços do time do São Paulo. A Arboleda erra o passe. O Ryan vai conseguir aqui encontrar um ótimo passe para o Verratti, mas infelizmente o Verratti vai finalizar mal essa jogada. Olha só, mas é o time do Vasco correndo para frente, marcando para frente. Agora é o lance do Vasco, o time tá certinho, todo encaixado aqui a marcação, mas olha o Paulo Henrique que ele vai fazer nesse lance. A arrancada do Paulo Henrique, a genialidade de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho estava cercado por vários jogadores do São Paulo. Olha o que vai fazer o Felipe Coutinho e olha o Paulo Henrique escapando. Novamente, o Paulo Henrique tá na frente do Ryan. Isso acontece em vários momentos na partida pelo time do Vasco, quando o Vasco tá com a posse de bola. Coutinho tem por essa jogada, passa no meio de 4, de um pé pro outro, lá croqueta. E aqui, cara, sabe por que esse lance aqui é um pecado? Porque o Paulo Henrique tava em condição legal e o Verratti consegue fazer o que o Verratti não faz tanto, que é encontrar esse passe. E o Verratti encontra esse passe em uma situação, olha só aqui, o Coutinho já deixou o Vasco com 2 contra 1 em cima do São Paulo, em cima do Alan Franco, o time do São Paulo tentando voltar para recompor, perdeu a bola, transição rápida do Vasco. E o Paulo Henrique faz tudo certinho, protege com o corpo, bate bem, mas o goleiro Rafael faz uma grande defesa. Mais um lance do Vasco pra gente analisar, né, cara? O time do Vasco com muitos jogadores aglutinados em um lado do campo. E novamente, olha onde tá o Ryan na ponta direita. Essa jogada do Vasco foi treinada desse cruzamento pro Verratti no primeiro pau, pra quem sabe dar uma casquinha, aproveitar no segundo pau com o Ryan ou com o Paulo Henrique, quem tiver aqui na frente. Mas o time do Vasco compacto no campo de ataque, já no final do primeiro tempo, buscando fazer o terceiro gol. Você tem aqui o Felipe Coutinho, você tem o Piton, você tem o Nuno, você tem o Tietê, você tem o Hugo Moura, e você tem o Verratti em situação de mano a mano contra o Alan Franco, ele é bem maior que o Alan Franco, e você tem aqui o Ryan, também que é maior do que o Enzo Dias, lateral do São Paulo, em situação de mano a mano. Olha só, vem o cruzamento do Nuno, bom cruzamento, diga-se de passagem, o Verratti dá essa casquinha e o Ryan fica completamente livre para marcar o gol, só que essa bola quica e foge um pouco do Ryan, olha só, ela sobe muito, e aí ele não consegue cabecear ela pro gol. Tem algo assim que eu acho que o Ryan precisa evoluir, que é essa parte de cabeceio. Ele tem estatura, tem força. Se o Vasco fizer um trabalho com esse garoto para ele virar um exímio cabeceador, e dá para você fazer pela força e estatura que ele tem, ele vai se tornar um jogador completo. Diniz tem que pegar e trabalhar o Ryan pelo alto. Ele vai se tornar um baita jogador completo. Mas mais uma situação de gol do Vasco no primeiro tempo. Mais uma vez eu quero destacar para vocês o encaixe do Vasco nesse 4-2-4. E um papel muito importante que fez o Tietê era encaixar essa marcação, saltando aqui de uma linha mais à frente do Hugo Moura. O Hugo Moura ficava um pouquinho mais fixo, o Tietê vinha aqui encaixar muitas vezes no Alisson, que é um jogador de boa construção no time do São Paulo. Então o Tietê subia um pouquinho mais para encaixar no Alisson, mesmo o Vasco fazendo esse 4-2-4 aqui na frente e tirando os espaços do time do São Paulo. Essa foi uma das grandes virtudes do time do Vasco, muito bem treinado, diga-se de passagem, pelo técnico Fernando Diniz.
Mais uma vez aqui um lance do time do Vasco, no qual você tem os dois pontas do mesmo lado do campo. E geralmente quando acontecia isso de você ter os dois pontas do mesmo lado do campo, né? Você tinha aqui o Ryan caindo pela ponta esquerda, você tinha o Nuno também, você tinha o Tietê, você tinha o Felipe Coutinho, que o Coutinho vai fazer o bate. Mas o Paulo Henrique que ocupava essa posição mais à frente. O Paulo Henrique que dava essa amplitude para o time do Vasco. Olha só como o Paulo Henrique tá livre. O Coutinho vai preferir a finalização, que até foi uma finalização perigosa. Mas se ele vira essa bola aqui no Paulo Henrique, o Vasco tá numa situação muito boa já para... o Paulo Henrique tem uma situação aqui onde ele nem precisa de mano a mano. Ele tá sozinho, porque o Verratti tá encaixado aqui no Wendel, lateral do São Paulo. E agora já quase para finalizar aqui para vocês, quero destacar como é que foi a construção desse último gol do Vasco. O Vasco rodou a bola de um lado para o outro, não encontrou esse cruzamento, o goleiro do São Paulo rebate ela para dentro da área. E o que eu mais quero destacar para vocês é a postura do time do Vasco nesse lance aqui. Automaticamente, quando o São Paulo tá com essa bola pressionada dentro da área, viu que os jogadores não afastaram essa bola, que tem a possibilidade de você recuperar ela, olha o movimento dos jogadores do Vasco. Nesse momento exato, você tem o Verratti que vai correr para frente, você tem o Ryan que vai correr para frente e automaticamente, pelo fato de você ter muitos jogadores no campo de ataque, esses jogadores estarem com esse gatilho de pressão, vai obrigar o Rafael a dar um chutão. Rafael sem espaço para perfilar o corpo, dá um chutão meio que de qualquer jeito aqui na jogada. Esse chutão meio de qualquer jeito, e olha só como é que já tá o time do Vasco aqui encaixado, né? Como é que já tá o Tietê saltando aqui em cima do jogador do São Paulo para antecipar essa bola e entregar ela para o Paulo Henrique em situação boa para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem essa capacidade de vencer esses duelos, como eu já expliquei para vocês. O Paulo Henrique vai ficar em situação que mesmo ele em desvantagem, né? Tem dois do São Paulo contra ele, ele vai explorar bem essa jogada na linha de fundo certinho, olha só. E aí, quantos jogadores do Vasco não tem dentro da área, né? Quantos jogadores do Vasco estão dentro da área? Tem o Nuno, tem o Verratti, você tem o Felipe Coutinho, você tem o Piton que já tá para atacar a área, você tem o Ryan dentro da área, você tem o próprio Paulo Henrique dentro da área. Isso facilita para qualquer jogador que chegou à linha de fundo fazer o cruzamento. Se esse cruzamento não fosse pro Verratti, tinha o Felipe Coutinho livre para finalizar. Olha só, você tem aqui uma situação onde tem um Coutinho livre, você tem o Nuno em boas condições para atacar essa primeira trave aqui também, essa jogada mais entre o goleiro e a zaga, e você tem o Verratti que vai receber esse passe para trás para marcar o gol do Vasco. Esse foi o terceiro gol do Vasco, fez uma partida muito boa o Vasco que fez uma partida muito boa, defensiva e ofensivamente falando também. O Vasco jogou bem esse jogo, se continuar desse jeito, tem uma projeção aí pelo menos de fazer um campeonato brasileiro tranquilo, e é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francisco, nós fui!